Segurança em Foco. Alexandre, bom dia. Bom dia. Alexandre, primeiro vamos explicar para o nosso ouvinte como é que é feita essa análise, como é que a Serasa, a inteligência da Serasa chega nessas tentativas, tantas tentativas de golpe. Bom dia, Patrícia. Bom dia. A Serasa possui, diversos sistemas de prevenção à fraude com em diferentes etapas, da jornada ali de comércio eletrônico e de onboarding digital. Então, através de análises que são realizadas a partir dos nossos sistemas, que usando principalmente algoritmos avançados de inteligência artificial, nós conseguimos identificar sinais, de transações financeiras, sinais, dentre as transações que ocorrem no comércio eletrônico, de que podem trazer para os nossos clientes indícios, de que aquela transação é uma transação fraudulenta. Então, é a partir dali que os nossos sistemas identificam e sinalizam, essa quantidade que a gente está falando aqui de 125 mil, aproximadamente 125 mil tentativas de fraude registradas durante ali o período da Copa, falando especialmente do período em que a seleção brasileira participou, da Copa do Mundo. Quais são... Vou pedir para você, para a gente esmiuçar um pouco esses números para o nosso ouvinte, porque, por exemplo, vocês conseguiram constatar que o crescimento médio anual do volume de pedidos na modalidade de delivery é 9% maior, foi 9% maior em junho desse ano e passou para cerca de 22%, ou seja, é um volume que vem crescendo ou só nesse momento de Copa e a tendência é que isso caia de novo. Vamos analisar esse número aqui para o nosso ouvinte também? Sim, claro. Eu diria que esse crescimento é esperado, nesse período de Copa do Mundo, porque obviamente as pessoas ali estão muitas vezes não necessariamente em casa, estão em outros locais, ou não quer se deslocar, para outro local, assistir o jogo em casa e ali acaba consumindo mais desse tipo de serviço, de entrega. Então, a gente percebe como sendo um aumento natural mesmo nesse período de jogos, da Copa do Mundo. Uhum. Agora, acabou a Copa, a tendência vai ser realmente diminuir ou será que a ideia é que esses golpes continuem aumentando mais? A gente tem um período sazonal de 4 em 4 anos aí para uma Copa do Mundo, como a gente também tem de 4 em 4 anos uma Olimpíada, e acaba tendo um evento grande desse a cada 2 anos para o brasileiro. Fora as eleições que também acontecem de 2 em 2 anos. Quer dizer, o brasileiro está sempre convivendo, claro, o mundo, dependendo da situação, o mundo. Mas especificamente a gente está sempre convivendo com momentos, em que há uma comoção geral por algum motivo. E aí toda vez o brasileiro ficar nessa tensão de que vai ser vítima de um golpe, de tentativa de golpe, é uma coisa que deixa a gente meio preocupado. Sim. O fraudador, ele sempre vai buscar períodos, momentos em que as pessoas vão estar usando mais o canal digital, Uhum. Vão estar ali mais atentas a promoções, a oportunidades, que o próprio evento gera. E o fraudador também vai estar ali atento a oportunidades para ele, Então, o fraudador, ele já cria todo um ecossistema em torno do evento, e não apenas o evento, O fraudador, ele já cria todo um ecossistema para tentar fazer com que as pessoas caiam nos golpes, Então, ele cria, sites, fraudulentos, cria promoções fraudulentas, cria coisa ali, todo um ecossistema de informações que leva a pessoa a cair no golpe também. Então, ele também vai se aproveitar desses momentos, de festividade, de jogos e etc., para conseguir ali o ganho financeiro para ele próprio. A gente pode dizer, então, baseado nesses números e nesse comportamento, que eles têm um perfil, um padrão, digamos assim, para esse tipo de golpe? Eu diria que o fraudador, sim, ele sempre vai, como comentei, buscar esses momentos para também, através da própria engenharia social ou através de sistemas que ele mesmo cria fraudulentos, tentar trazer as pessoas para o mundo da fraude, Trazer para o mundo da fraude, que eu digo, para cair no golpe, em si, Então,
tem sim esse padrão, esse comportamento a partir do fraudador. E os valores? Eles miram golpes com valores mais altos, valores mais baixos? Dá para Sim, definir um mais padrão, um perfil altos. sempre mais alto? Mais alto a gente fala de Sempre quanto? mais alto. R$ 1.000, R$ 500? Depende Hum, do tipo, né, de evento, de situação, né? Então, mas ele está sempre buscando, sim, porque para ele tem que valer a pena também o golpe, né? sim. Ele precisa também, porque como eu comentei, ele cria todo um ecossistema em torno da fraude, isso gera também um custo para ele, né? É até estranho a gente estar falando disso, mas assim, o fraudador ele também tem um custo para ele cometer a fraude dele, né? Ele vai, né, usar, por exemplo, hoje em dia, né, a própria inteligência artificial para tentar, né, criar os golpes de uma forma mais convincente. Então ele tem um custo com isso também, e então o golpe tem que valer a pena. Então ele vai mirar, por exemplo, sempre produtos e serviços que têm o maior potencial de ganho para ele. Uhum. Então, né, nesse caso aqui que a gente está falando de comércio eletrônico, né, e delivery, acaba que, por exemplo, eletrônicos, né, celular, jogos, acessórios eletrônicos, acaba sendo ali o tipo de produto que mais vai trazer para ele algum tipo de ganho financeiro, né? Uhum. Então, tem sim esse foco, né, do fraudador. Bom, eles sempre se aproveitam de grandes eventos, né, grandes comoções, para aumentar o seu volume aí de golpes e tentar fazer o maior número de vítimas possível, já embalada nesse clima, né, que está vivendo. No nosso caso, a Copa do Mundo. Em relação ao Brasil e aos Jogos do Brasil, nós tivemos 5 partidas, se não me falha a memória, 5 ou 6, porque foi a fase de grupos, depois teve as 16 avos e depois as oitavas de final, onde a gente caiu para a Noruega. Em dias de jogo, em dias ou horários, né, de jogos do Brasil, dá para se perceber um volume maior? Eles aproveitam essa distração do consumidor para tentar aplicar um golpe, Alexandre? Muito bem, estamos de volta com Alexandre Neri, que é gerente executivo de prevenção à fraude da Serasa, falando sobre os inúmeros golpes e tentativas de golpes, principalmente, que a Serasa Experian identificou no período da Copa do Mundo e também nos Jogos do Brasil. Falávamos sobre essa questão do perfil que é criado nesses momentos aí de grande união, né, em torno de um determinado evento, como foi a Copa do Mundo. E daí para o repórter CBN, deixei para o Alexandre a pergunta específica sobre partidas. Nós tivemos aí a fase de grupos, tivemos a 16 avos em que a gente jogou com o Japão e depois onde a gente caiu nas oitavas de final para a Noruega. Então são jogos com expectativas diferentes, com culturas diferentes, né? Japão, Noruega. De alguma forma isso interfere no jogo da seleção? Interfere, Alexandre, com quem o Brasil está jogando, eles vão oferecer um determinado tipo de produto ou aproveitar que a comoção é maior por causa disso? Tem algum tipo de diferença que eles façam nessa época, né, nesses dias de jogos? Vocês perceberam alguma coisa? Então, nesse caso específico, né, nessa pergunta específica, não existe uma relação assim, né, não existe uma explicação de por que que um jogo específico registrou Uhum, mais tentativas do que outro, mas claramente durante os jogos ali o fraudador ele, né, eu me imaginando como um fraudador, né, eu vou ali durante uma partida em que as pessoas estão mais, né, comovidas e tudo mais, elas vão estar ali assistindo alguma partida e vão estar mais propensas ali, por exemplo, a ver um anúncio e de repente ali naquele anúncio eu colocar alguma promoção muito, né, que eu sei que eu como fraudador, né, estaria ali na verdade tentando levar aquele usuário a fazer uma compra que na verdade não é uma compra legítima, né? Então, ali nesses momentos de jogo, eu tentaria, no papel de um fraudador, tentar fazer promoções muito ali atrativas para tentar levar a uhum, pessoa a cair no golpe. Então, eu entendo que existe esse registro maior durante os jogos uhum. por conta disso. É onde o fraudador vai tentar ali levar as pessoas a cair no golpe. Na identificação das tentativas, algum produto que aparece mais, celular ou notebook, ou, sei lá, roupa, alguma Ah, coisa assim?
Ou é É, tudo? a maioria é tudo, mas a maioria, o que se concentra mais são eletrônicos em geral, Uhum, né? entendi. Celulares, jogos, né? Eletrônicos em geral. É onde tem o maior potencial de ganho financeiro. O que que impediu essas mais de 125 mil tentativas de se concretizarem, Alexandre? Os nossos sistemas com algoritmos bem avançados, o uso de inteligência artificial também bem avançada, para detectar esse perfil de fraude, né? A fraude ela deixa rastros, né? Uhum, Assim como um crime, né? Ele deixa rastros que esses sistemas conseguem identificar. Então, à medida que as pessoas, né, o usuário, ele está fazendo uma compra ou está fazendo, né, algum tipo de pedido em algum aplicativo de entrega, por exemplo, existem sistemas avançados por trás analisando aquele comportamento e se tiver algum comportamento suspeito, essas IAs, esses sistemas, né, sinalizam, olha, aqui tem um comportamento suspeito que precisa ser analisado e aí os clientes ficam sabendo, né, os usuários, né, os clientes ficam sabendo a partir desses sinais que os nossos sistemas levam, né, até eles. quer dizer, essas tentativas elas podem até chegar ao consumidor, mas chega também com um aviso um sobreaviso de fraude. Uhum, Os clientes que usam, né, os nossos sistemas é que tomam essa decisão, né, uhum. que a partir né, com relação ao cliente final, né, ao usuário final. Então, os clientes que usam a nossa solução são avisados de alguma forma, sinalizados de que eles precisam tomar alguma decisão. Entendi. Aí eu te pergunto, essas mais de 125 mil tentativas frustradas gerariam quanto de prejuízo? Para os dois lados, Olha, né? uma Para o seu cliente, no caso, para a empresa, ou também para o consumidor, caso chegasse ao consumidor. Vocês têm uma estimativa disso, mais ou menos? estimativa que a gente tem é de aproximadamente 104 milhões Uau! de reais, né, de De prejuízo prejuízo evitado, que né? poderia, de Uhum. prejuízo evitado. Entendi. Bom, essa questão do padrão, que de certa forma já foi identificado, né? Uma comoção geral, um grande evento, uma fragilidade, uma alegria que deixa o consumidor um pouco cego, né, para aquele momento ali. Se a gente consegue definir um padrão, existe alguma forma, Alexandre, que já esteja sendo estudada para impedir que esse padrão aconteça, como se cercasse um pouco mais para esses fraudadores? Ou seria isso um meio utópico, assim, Afinal, né? falhou um Meio. pouco, Ah, porque eu perdi a pergunta. cê... Oi, tá me ouvindo bem agora? O, o sinal está falhando um pouquinho. Tá falhando para a gente também agora. Também tá falhando. Eu te pergunto se, já que existe aí uma determinada linha de padrão por parte dos fraudadores, né, que a gente consegue identificar, que vocês que trabalham com isso conseguem identificar, existe algum projeto, algum plano para tentar cercar mais esses fraudadores, apertar o cerco contra eles, para que essas tentativas possam diminuir? Ou isso é uma fantasia, muito utópico pensar nisso, numa solução dessa? Desculpa, mas Falhou está. de novo? Vamos tentar refazer a ligação, gente, para tentar, para o Alexandre tentar responder essa pergunta e a gente encerrar a nossa conversa. Bom, só para repassar para vocês aqui, a gente tem um número de 125 mil tentativas, quase 125 mil tentativas de fraude em compras online que foram registradas na Copa do Mundo, principalmente durante os Jogos da Seleção Brasileira. É um número muito grande. Se essas quase 125 mil tentativas, gente, de fraude, tivessem sido concretizadas, o prejuízo seria na ordem de 104 milhões de reais. E aí a gente fala de um prejuízo que pode ser para a empresa, né, a qual a Serasa Experian está ligada, e também ao consumidor, né, que é o principal alvo, o consumidor daquela determinada empresa. E é muito dinheiro, né? Então fica aí o alerta para que a gente possa sempre ficar mais atento a essas tentativas de golpe. Momento de alegria, realmente, né? A gente tem de 2 em 2 anos aí momentos muito legais. É claro que a Copa do Mundo sempre causa uma comoção muito maior, né? Do que outros eventos esportivos, mas a atenção aos pequenos detalhes, eles não podem deixar de acontecer. Conseguimos retomar com o Alexandre? Alexandre, uma última pergunta para você. Você me ouve bem agora?
Agora sim. Vamos lá, então. Já que dá para traçar mais ou menos um perfil do que eles tentam fazer junto às empresas e junto aos consumidores, né, em termos de fraude, um meio fantasioso imaginar que com um perfil desse a gente pode tentar apertar um pouco mais o cerco para esses fraudadores e chegar a um limite mínimo de tentativa, uma paz um pouco maior para o consumidor, que tem que ficar sempre atento a tudo, ou isso é meio fantasioso, utópico, a gente não conseguiria chegar a tanto? Os sistemas que são construídos em torno, né, da prevenção à fraude, eles são bem avançados, estão constantemente sendo atualizados, revisados, e porque a fraude é dinâmica, né, ela é orgânica, né, o fraudador Uhum, ele tenta de um jeito, o sistema identifica, mas aí ele está atento e tenta outro, e aí a gente também tem que, né, se blindar, nos blindar e blindar os nossos clientes, né, com essa outra modalidade, e por aí vai. Então, o fraudador ele está constantemente em evolução também, né? Ele está uhum. constantemente se fazendo passar por outra pessoa, constantemente tentando se passar como usuário legítimo, usando inclusive outras formas, né, de obter dados legítimos, como comentei, ele cria todo um ecossistema que muitas vezes leva a própria pessoa, a sem querer informar os Seus dados. seus, e ali ele de posse desses dados e até mesmo procurando em redes sociais a informação das pessoas, ele consegue se fazer passar por uma pessoa e conseguir. Uhum. Chegar ao Mas é uma objetivo. briga de gato e rato, né? Eu ia falar isso agora. Não há paz, né? Não há paz. Não, não há paz. Para ninguém, a gente vai sempre assim, um correndo atrás do outro. Alexandre, obrigada pela gentileza de conversar com a gente aqui na CBN Vitória, viu? De nada, obrigado, eu que agradeço. Até uma próxima oportunidade.